Vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca do Sermão da Montanha. Nós já temos tratado várias coisas a respeito e nós chegamos aqui no ponto onde Cristo está pegando vários mandamentos lá dos dias de Moisés e agora ele está ampliando esses mandamentos. Então nos encontramos em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler hoje os versículos 31 e 32. Semana passada nós começamos a falar sobre o casamento do cristão, mostrando a importância da santificação, o que é o adultério em si. Vimos as duas figuras de linguagem que Cristo usou, de arrancar os olhos e cortar as mãos. Vimos o significado disso, né? E hoje nós vamos continuar tratando de um assunto bem polêmico. O que a Bíblia ou o que Jesus fala sobre o divórcio? Mateus 5, 31 e 32 diz assim: Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada, comete adultério. Vamos orar mais uma vez. Amado Pai, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando nesse momento a Tua palavra, esteja nos ensinando, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Pedimos, Pai, que seja nos fortalecendo. Todos nós estamos cansados e precisamos da força do Senhor para podermos aprender mais de Ti e adorarmos ao Senhor. Pedimos Tuas bênçãos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, semana passada, antes de começar o culto, eu cheguei e estava conversando com o pastor Herbert sobre quais são as posições dele a respeito dessa questão do divórcio, porque há algumas opiniões diversas, né, divergentes com relação a isso. Conversei com ele, é bom que o que ele pensa é a mesma coisa do que eu penso, então dá para a gente falar sem problema nenhum. Aí entra a seguinte questão: a minha opinião não interessa de nada, tá, gente? O que nós sempre devemos focar é o seguinte: o que a palavra de Deus ensina, tá? Você pode pegar diversas pessoas aí fora, até livros falando sobre isso, onde pessoas vão dar a sua opinião sobre o assunto. Mas devemos lembrar o seguinte: como batistas que somos, nós não devemos ficar preocupados com a questão opinião. Opinião, todo mundo tem direito de ter a sua, todo mundo tem a obrigação de respeitar a opinião do outro, mas quando falamos em Bíblia, não é questão de opinião, é o que a palavra de Deus ensina, né? E aqui nós vemos Jesus Cristo tratando justamente sobre esse assunto, né? Ele começa a ensinar, vou pedir para o Jorginho abrir lá, Deuteronômio 24, versículos 1 a 4. Ele começa a ensinar o que na época de Moisés era ensinado, tá? Fala assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem,
e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. A escola do Rabino Hillel é uma das mais respeitadas entre os judeus. Eles diziam que por qualquer trivialidade, um homem podia dar uma carta de divórcio para a mulher. Qualquer coisa fútil. A esposa queimou o arroz. Tchau. A esposa não limpou a casa. Tchau. A esposa não fez aquele bolo que ele estava querendo. Tchau. Gente, era algo realmente ridículo. Não tinha outro termo, né? E o pensamento, por isso que eu comecei falando sobre a questão de opinião. Aqui, como falei, o pensamento, é a opinião judaica baseada na escola do Rabino Hillel. Esse tipo de pensamento tornava a relação matrimonial insegura, totalmente insegura. Por quê? Um homem podia pegar, casar com uma mulher e por absolutamente qualquer coisa. Não quero mais ela e tchau. Então, qual era a segurança que a mulher tinha? Nenhuma, né? Quando nós casamos, nós homens temos normalmente o objetivo de formar uma família. As mulheres também têm esse objetivo, óbvio, mas elas têm a grande necessidade de segurança, né? Então, nós homens temos essa responsabilidade de dar segurança para a nossa mulher, né? Agora, imagina a situação que a mulher ficaria baseado nesse pensamento dessa escola. Ela não tem segurança nenhuma. Qualquer coisa, por mais que ela faça tudo perfeito, se o marido simplesmente quiser mandá-la embora, ele mandava. Ele podia inventar qualquer motivo, mandava ela embora. Então, baseado nesse pensamento, nessa opinião, os fariseus entraram com suas interpretações absurdas da lei. E eles estavam abusando desse trecho de Deuteronômio, né? Exemplo disso se encontra em Mateus capítulo 19, versículo 3. Mateus 19, 3 fala assim: vieram a ele alguns fariseus e o quê? O experimentavam. Vamos provocá-lo. Vamos cutucá-lo para ver onde ele vai cair na lei, né? E eles perguntavam: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, é uma pergunta capciosa. Por quê? Os que defendiam a escola de Hillel, se Cristo pega e responde sim, para eles estaria tudo bem. Para os outros, não vou lembrar o nome da outra escola, Chamar, se eu não estou enganado, os outros dessa escola já não iriam gostar da resposta, porque eles não eram dessa forma assim, abertos. Se Cristo responde e encaixa para essa segunda escola,
Os da primeira escola não iriam gostar. Então foi uma pergunta muito capciosa. Eles tinham realmente o objetivo de derrubar Cristo com suas próprias palavras. Então, quando nós olhamos a forma como era esse pensamento dessa escola Hillel, do Rabino Hillel, acaba caindo no que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por qualquer motivo, pessoas estão se divorciando. Por qualquer coisa boba, casamentos estão se desfazendo. E, de novo, o casamento que era para ser algo seguro, uma instituição forte e segura, está se tornando cada vez mais instável. É triste quando você olha estatísticas e você vê que o número de divórcios está caindo. Pastor, você não está trocando? Não. O número de divórcios está caindo. E isso é triste. Sabe por quê? Porque não está tendo casamento para ter divórcio. O número de divórcios não caiu, despencou. Então é natural que, já que não está tendo casamento, não tenha tanto divórcio. Então é triste observar que a primeira instituição criada por Deus, a família, está cada dia mais ficando fraca. Irmãos, isso deve servir de alerta para nós. Devemos ficar atentos contra as ciladas do inimigo contra a nossa família. E é incrível, impressionante como ele vai tentar destruir. Então, para resolver a questão dessa pergunta que fizeram para Cristo, Cristo pega e ensina a respeito desse assunto do divórcio. Ele pega e responde de forma extremamente sábia, obviamente, e responde no versículo 8 do capítulo 19, O divórcio nunca fez parte do plano inicial de Deus. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Já pensou quando Eva levou o fruto proibido para Adão? Aí Adão já podia pegar, Senhor, parou, eu quero repudiá-la. Não vai dar certo isso aqui não, quero repudiar. Já ia começar lá no início. Não foi assim desde o princípio. A concessão que foi dada na lei durante a época de Moisés foi apenas por causa do coração pecaminoso do ser humano. O que o pecado endurece o coração e a consciência do ser humano foi usado para criar essa brecha na lei. Então, Cristo já fala, o divórcio nunca fez parte do plano de Deus. O matrimônio ele só pode ser dissolvido pela morte de um dos cônjuges. Aqui não foi Cristo ensinando diretamente, embora ainda em 19... Você está no 19, filho? Volta para o 6, por favor. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, de certa forma, Cristo está sendo bem enfático ali para não é permitido o divórcio. Mas não somente ele, Paulo também fala sobre isso. 1 Coríntios 7,39. Alguém leia aí para mim, por favor. 1 Coríntios 7,39.
Alguém que ainda estiver acordado e vivo, tá? Até quando que a mulher tá amarrada? Enquanto o marido vive. Tivemos um professor no seminário, ele estava nos dando aula na epístola de 1 Coríntios. E quando chegou nesse trecho, ele pegou e falou: gente, eu sou tão contra o divórcio, mas tão contra o divórcio, que eu prefiro que a mulher mate o marido, mas não se divorcie. Matou o marido, pelo menos está livre para se casar de novo, né? Óbvio que ele estava brincando, né? Romanos 7,2 fala a mesma coisa. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. A única coisa que pode dissolver o matrimônio é a morte de um dos cônjuges, né? Cristo ele explica muito claramente também que quem se divorcia em caso em que não houve adultério comete pecado, curto e grosso, né? Mateus 19:9 fala: eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. A escola Shammai, estava certo mesmo naquela hora. A escola do Rabino Shammai, ela defendia que o único caso em que era passível do homem repudiar a sua mulher era o caso de adultério, tá? Diferente do Hillel. Mateus 5,32, lá dentro do nosso trecho, Cristo fala: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, irmãos, a única abertura, se assim podemos dizer, para o divórcio que Cristo, que a palavra de Deus nos dá, é o adultério, tá? E mais para frente, nós vemos Paulo ensinando em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Então, a decisão, num caso de um cônjuge sendo cristão e o outro não, se o incrédulo quiser se separar, aí o cristão deve dar essa liberdade para ele, mas deve partir do incrédulo. São as duas únicas aberturas que nós temos como base bíblica para um divórcio. Agora, acontece um caso de adultério. É obrigado que o casal se divorcie? Não são obrigados. Conheço um casal lá de Curitiba, na época que nós estudávamos, acho que você já estava lá. O marido adulterou. Foi muito trabalho naquela família. Mas com a graça de Deus, a esposa perdoou o marido, eles permaneceram casados e continuam casados até hoje, para a glória de Deus, né? Óbvio, teve consequências, mas foi muito melhor o que eles fizeram em decidir de não se divorciarem e continuarem casados. Então, não é obrigatoriamente que se há o adultério deve acontecer o divórcio, mas é uma abertura, uma possibilidade que Jesus Cristo nos ensina.
né? E a outra é que Paulo nos fala quando o incrédulo pede para se separar. Ah, pastor, mas e em caso de agressão física? Eu tenho a minha opinião. O pastor Herbert tem a opinião dele também. Mas, de novo, não é nossa opinião que interessa. Porque a palavra de Deus ensina. Ah, mas e se o marido... É sempre o marido não culpado? Já reparou isso? A gente tem que mudar isso, viu? Viu, pastor? Vamos mudar um pouquinho isso daí. Vamos, né? Só o marido que é o culpado? Oxe, né? Foi Eva que comeu o fruto? Oxe. E, gente, nós descobrimos qual era o fruto, viu? Bacuri. O trembão. O trembão. Conhece, né? O homem vai e se envolve com drogas. E isso destrói o casamento. Oficialmente não há uma permissão bíblica. Tá? Então, nós podemos colocar aqui N situações. Para todas nós temos que chegar à seguinte conclusão: não há base bíblica para isso. As únicas bases são adultério e se o incrédulo quiser se apartar. Então, é um assunto bem delicado. Realmente é um assunto que, se nós fôssemos pegar e continuar, tem muito pano para manga. Mas eu quero me ater hoje apenas a essa parte, o que Cristo estava apresentando e o que a palavra de Deus nos ensina. Tá? Então, semana que vem, nós vamos dar continuidade no nosso estudo sobre o Sermão da Montanha. Qualquer dúvida, irmãos, pode procurar o pastor Herbert, ele está aberto para responder qualquer dúvida, tá bom? Vamos orar. Amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e pedimos que o Senhor esteja protegendo nossas famílias. Peço, Pai, que o Senhor esteja nos deixando sempre alertas para as ciladas que o inimigo vem a ter contra nós, para tentar nos destruir. Pedimos as Tuas ricas bênçãos, no santo nome de Cristo. Amém.